Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso curso, onde nós vamos aprender a resolver questões de física e ao mesmo tempo entender física, tá? Por que eu escolhi essa metodologia? Inicialmente eu tinha pensado em uma metodologia de sala de aula, né? Explicações e depois retomando a explicação com a resolução de problemas. Porém, eu sei que vocês estão cansados disso. Né? Vocês estão cansados de ver alguém explicando alguma coisa e resolvendo exercício. Então eu resolvi compilar tudo em um só. Eu sei que algumas pessoas que entraram no curso, né, entraram porque não entendem absolutamente nada de física. E alguns entraram ou por curiosidade ou porque querem aprender algo a mais. Então, essa metodologia de explicar o conteúdo enquanto resolve questões agrada a todos os públicos. Tá? Então, é essa metodologia que nós vamos utilizar. E assim nós vamos percorrer durante toda a parte de física newtoniana, seguindo esta metodologia, tá bom? Então, vamos lá, o nosso primeiro probleminha aqui. Né? Aqui vocês vão encontrar uma lista de exercícios, né, de MRU e MRUV. Tá? Então, a gente vai conseguir compilar tudo de MRU e MRUV, né, em movimentos retilíneos, tanto uniformes como variados, nesta lista, tá bom? Então, vamos lá, a primeira questão. Ela diz o seguinte: um rapaz corre do ponto A e percorre em linha reta 1.500 metros até chegar ao ponto B. Tá? Então ele sai do ponto A e chega até o ponto B. É importante que a gente vá grifando, né, todas essas informações. Quando ele chega no ponto B, ele retorna ao ponto A. Ou seja, eu sei que é um movimento de ir e voltar na mesma distância, né? Segundo a mesma trajetória de ida, conforme a figura. Então aqui já fica bem mais fácil, né? Ele já coloca a trajetória aqui, é uma orientação que eu dou, certo? Em problemas onde não tem imagens, é bom você desenhar, certo? Pode ser qualquer garrancho aí que faça sentido, né? Que você tire aquela abstração da questão e coloque em algo visível, né? Então vamos lá. Depois de percorrer o trajeto descrito acima, qual o deslocamento e a distância percorrida pelo rapaz, respectivamente? Questão interessantíssima, porque aborda dois pontos aqui que as pessoas acham que são iguais, né? Então, nós sabemos, ou se nós não sabemos, vamos saber agora, que deslocamento é diferente de distância percorrida. São duas coisas diferentes, pessoal. Se deslocar 1.500 metros ou percorrer, né, ou percorrer esses 1.500 metros, fisicamente é algo diferente, tá? Então vamos lá. O que é o deslocamento? Por que eu vou começar pelo deslocamento? Porque é o que ele quer primeiro. Ele fala respectivamente. Então, se é respectivamente, esta daqui é a primeira resposta e esta daqui é a segunda resposta. Então vamos lá. Deslocamento, pessoal. Deslocamento, ele é exatamente, né, a relação entre posição final e inicial, tá bom? Então, quando eu digo que ele se deslocou 1.500 metros, por exemplo, isso quer dizer que na posição de início dele e a posição de final, quando eu faço essa subtração entre um e outra, o resultado é de 1.500 metros. Então, nessa dicasinha aí, né, que eu já entreguei para vocês, né, se a posição inicial, certo? Se a posição inicial dele é igual à posição final dele, pessoal, qual é o deslocamento desse percurso? Se eu comecei em 1.500 metros e depois eu retornei os mesmos 1.500 metros, isso quer dizer o quê? 1.500 menos 1.500 é igual a 0 metros, né, pessoal? Então, o meu deslocamento aqui é de 0 metros. Ou seja, se meu deslocamento é 0 metros, vai embora, vai embora, vai embora. Tá, então, olha aqui. Grave isso. Deslocamento, se você percorre, né? Se você se desloca na mesma distância, se você vai 2 metros e volta 2 metros, é 0, né, pessoal? Agora, se você vai 3 metros e volta 2, qual é o seu deslocamento? 1 metro, tá? Então, é uma variação, um delta. E a distância percorrida? Distância percorrida é mais simples, né? Distância percorrida nada mais é do que a distância total de ida e a distância total de volta. Então, se eu tenho uma distância percorrida, inicialmente eu comecei com 1.500, depois eu voltei 1.500, 1.500 mais 1.500 é
3.000 metros, né? Se é 3.000 metros, esse cara vai embora e só nos resta o item D de Deus, né? D de Deus. Não sabe, marca D de Deus, tá? Então, primeira questão, primeiro problema resolvido, que foi que a gente abordou aqui, deslocamento e distância percorrida. Agora você já sabe que são coisas completamente diferentes, tá bom? Vamos pro 2, vamos para a questão 2. Questão 2 diz o seguinte: um veículo percorre 80 km em um trajeto reto de rodovia. Para percorrer esse trajeto, o motorista dirigiu por meia hora. Vamos lá, aqui nós temos duas informações. Primeiro, que o veículo percorre 80 km em um trecho reto, tá? Então isso daqui MRU, tá? Vamos já saber se é MRU ou MRUV. Dirigiu por meia hora. Fez uma parada, tá? De 1 hora e depois dirigiu por mais meia hora de novo. Ou seja, ele leva 2 horas para percorrer os 80 km. Qual o módulo da velocidade média do veículo? Pessoal, módulo é uma função matemática. O que é que essa função matemática nos diz? Quando eu quero expressar algo em módulo, eu estou querendo expressar o tamanho dela, né? É quantificar, é um número, tá? Por exemplo, quando a gente vai lá para vetor, né? Qual é o módulo desse vetor aqui, né? O módulo dele é 3, tá? É o tamanho dele, tá bom? Então, módulo significa que este meu número estará modulado. Modulado é o quê? Se eu tenho menos 3 aqui, o módulo de menos 3 é 3, ou seja, é um número positivo, tá? É uma representação positiva. Então, vamos lá. Ele quer um módulo, então eu sei que ele quer um valor. Velocidade média. Média, pessoal. O que é velocidade média? Velocidade média nada mais é do que o espaço pelo tempo, né? Nós temos isso daqui, que velocidade média é o espaço pelo tempo. Se eu sei que a velocidade média é o espaço pelo tempo, eu tenho a ideia de que eu preciso dessas duas informações. Qual foi o meu tempo? Ele diz aqui, né? Ó, levou 2 horas. 2 horas. Essas 2 horas foi 1 hora parado, mais 1 hora em movimento. Por quê? Porque ele andou meia hora, depois andou mais meia hora. Então, se eu sei que o meu tempo foi de 2 horas, qual foi o meu espaço? O meu espaço está aqui em cima, 80 km. Ele percorreu 80 km. Pessoal, 80 dividido por 2 é 40. 40 km por hora. Item B. Ok? Tranquilíssimo, né, pessoal? Tranquilíssimo. Vamos lá para a questão 3. Vamos lá. Questão 3 diz o seguinte: um carro mantém uma velocidade de 50 km por hora por 2 horas. Tá? Após essas 2 horas, ele passa a andar a 80 km por hora por mais 1 hora. Qual a velocidade média do carro nessas 3 horas de viagem? Então, pessoal, ele já está dividindo aqui a nossa viagem em 3 momentos. Tá? A equação vai mudar? De forma alguma. Velocidade média continua sendo a variação do espaço pela variação do tempo. No entanto, aqui nós temos uma circunstância diferente, porque ele muda essa velocidade, né? Então vamos lá. Um carro mantém uma velocidade de 50 km por hora por 2 horas. Então vamos lá. Pessoal, um carro a 50 km por hora por 2 horas percorre quantos quilômetros, né? Para eu saber quantos quilômetros eles percorrem, né? É só a gente ver aqui, ó. Aqui embaixo tem 1, né? Então quer dizer que se eu fizer o produto do tempo pela velocidade, eu encontro o espaço, né? Então o espaço é V
médio vezes delta t. Beleza, aprendi isso daqui. Então vamos lá, para o primeiro momento. 50, que é a minha velocidade, vezes as 2 horas, ou seja, eu percorri 100 quilômetros. No segundo momento, eu tenho ΔS, que é quanto? 80 quilômetros por mais 1 hora. Que dá quanto? 80 quilômetros. Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu preciso fazer a velocidade média do veículo nessas 3 horas, eu preciso saber o quanto ele percorreu nessas 3 horas. Né? Porque, ó, diferente lá da nossa questão lá de cima, ele já dizia pra gente o quanto ele percorreu. Ele já falava que ele percorre 80 quilômetros. Aqui não, aqui ele só nos mostra as velocidades. Tá? Se ele quer uma velocidade média do percurso desse carro, do quanto ele percorreu, eu tenho que encontrar quanto ele percorreu, porque o tempo eu já tenho. Qual é o tempo? 3 horas. Então, encontrando isso daqui, essa distância, nós já podemos fazer. Velocidade média será espaço pelo tempo. Velocidade média será 100 mais 80, pessoal, 180 dividido por 3 horas. Velocidade média até hoje, né, 180 dividido por 3 é 60 km por hora. Então, item C. Coisa linda, coisa linda. Questão tranquilíssima. Na questão 4, pessoal, nós temos uma coisa magnífica aqui. Tá? Por quê? Porque uma questão que a gente vai resolver com uma situação matemática que o pessoal disse que é inútil. Né? Nós vamos mostrar aqui que isso não é inútil, nenhum conhecimento é inútil. Então vamos lá, olha. Você vai para a faculdade com a velocidade média de 30 km por hora. Tá? E volta com a velocidade média de 20 km por hora. Para ir e voltar, presta atenção, para ir e voltar, ou seja, são dois momentos, gastando o mesmo tempo. Sua velocidade média deveria ser. Pessoal, olha que lindo isso aqui. Se ele quer saber, para ir e voltar, são dois momentos, gastando o mesmo tempo, sua velocidade média deveria ser, galera. Olha isso daqui. Velocidade média é espaço pelo tempo. Isso aqui eu aprendi. Se velocidade média é espaço pelo tempo, onde é que está o tempo, pessoal? O tempo está embaixo, né? Então, se ele está embaixo e a velocidade está em cima, são grandezas inversamente proporcionais. Se eu diminuo o tempo, minha velocidade aumenta. Se eu diminuo a velocidade, é porque o meu tempo aumentou. Se são grandezas inversamente proporcionais e a velocidade média é uma média, olha que interessante, a velocidade média é uma média, qual é a média? Média que trata de números inversamente proporcionais. É a nossa média harmônica, pessoal. Harmônica. A média harmônica é uma média que trata de valores inversamente proporcionais. Então, se eu tenho velocidade e eu tenho tempo, velocidade e tempo é inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, é uma média harmônica. Olha que interessante isso daqui. Então quer dizer que a minha velocidade média será a média harmônica. E como é que eu calculo a média harmônica? É o produto pela soma. O produto de quem? Dos valores que eu tenho. Quem é o produto dos valores? São as duas velocidades. 30 vezes 20 dividido pela soma, que é 30 mais 20. Só que tem um detalhe. São dois momentos, não são? São dois momentos, galera. É ida e volta. Se é ida e volta, isso daqui é vezes 2. Então, velocidade média será 2 vezes 30, 60. 60 vezes 20, 1.200, dividido por 30 mais 20, 50. 1.200 dividido por 50 é o mesmo que 120 dividido por 5, que até hoje também é 24 km por hora. Item C. Olha que
brilhante, pessoal. Média harmônica utilizada na física. Tem outro jeito de fazer? Tem. O outro jeito que a gente faria essa questão aqui seria inicialmente, né? Nós determinamos, né, o tempo, né, esse tempo de gasto, o tempo gasto de ida e o tempo gasto na volta, né? Como é que seria esse tempo total aqui, né? Vamos lá, segunda forma de resolução. Como é que seria esse tempo? O tempo total, né? Tempo total seria o primeiro tempo, né, dos 30 quilômetros e depois dos 20 quilômetros, ou seja, o da ida e o da volta. O tempo de ida, né, eu sei aqui, utilizando essa equação, que tempo é igual a distância sobre a velocidade. Isso é isso. Né? Faz todo o manejozinho dessa equação aqui, né? E a gente encontra isso. Então, se eu sei que tempo é distância pela velocidade, eu sei que o tempo de ida, né, é a distância, que eu vou chamar aqui de d, e a velocidade de ida, que é 30. Então, é d sobre 30. E o tempo da volta, né? Tempo 1, tempo 2. O tempo da volta seria o mesmo d, que é a mesma distância, pela velocidade da volta, que é de 20. Né? Então eu encontraria aqui que o tempo total seria d sobre 30 mais d sobre 20. Né? D sobre 30 mais d sobre 20. Aqui a gente faria um MMC. Né? MMC de 30 e 20 aqui é 60. Né? Então 60 por 30 ficaria 2D mais 3D, né? Isso ficaria 5D sobre 60. Simplificando 5 pelo 60 aqui, a gente encontra 12. Então, o nosso tempo total seria D sobre 12. Beleza, achamos o tempo total. Olha o trabalho que está dando para a gente. Tempo total D sobre 12. Achando o tempo total, né, nós sabemos que a distância percorrida é ida e volta. Então, a distância total, né, o nosso ΔS, seria D mais D, que é 2D. Ida e volta. Ok? Sabendo disso, a nossa velocidade média, né? Deixa eu apagar alguma coisa aqui que ficou apertado. Não vai precisar apagar não. Nossa velocidade média seria velocidade média ΔS sobre ΔT. Quem é o ΔS? 2D. Quem é o tempo? D sobre 12. Só que, preste atenção, pessoal. O D sobre 12 ele está embaixo. Né? O tempo ele está embaixo. Então, se ele está embaixo, como é a divisão de fração? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, isso aqui é 12 sobre D. Corta o D com D aqui. Velocidade média, 24 metros por segundo. Não é isso daqui, porque a unidade é quilômetro por hora, né? Preste atenção. Quilômetros por hora. Ok? E aí? Primeira forma, médias em harmônica, sacada genial. Segunda forma, manipulação de equações. Ok? Eu, sinceramente, prefiro fazer pela primeira forma. Né? Mas aí eu sei que você tem que ter um manejozinho a mais e tem que ter um temperozinho maior. Mas nós estamos aqui para isso, obter conhecimento. Então, pessoal, já nós iniciaremos a nossa quinta questão, é isso? E aí eu vou dar um tempinho para vocês respirarem, pegar uma água e rezar.